Olá, bem-vindos ao meu canal. Sou Sebastian e estamos na nossa varanda. Então, de antemão, vou avisando que existe a possibilidade de ouvirmos veículos motorizados em circulação, vez ou outra o latido de algum cachorro, etc., como está acontecendo agora de fato. Mas vamos ao assunto que nos interessa. Como deveria ser implementado o sistema de votação, o sistema de decisão congregacional? Será que deveria ser o mesmo sistema que o governo tem, isto é, o sistema democrático? Bom, a democracia nasceu na antiga cidade-estado chamada Atenas. Em Atenas, o sistema de governo democrático era bastante diferente do sistema democrático que nós conhecemos atualmente. Isso porque o sistema democrático de Atenas consistia basicamente na votação de homens adultos atenienses. Isto é, se você fosse um cidadão ateniense jovem, pelas regras daquela época você não tinha o direito de votar. Por outro lado, essa proibição também era estendida para as mulheres, mesmo sendo ateniense, também para os estrangeiros e também para os escravos. Apenas um cidadão varão ateniense tinha o direito de poder votar, debater e participar nas questões políticas, isto é, nas questões em relação à cidade. Além disso, outra diferença entre a democracia de Atenas e a democracia brasileira era em que o cidadão ateniense participava de forma direta nas questões políticas, debatia de forma direta nas questões em relação à sua cidade. E, já que estamos falando de democracia, vamos definir o que significa a palavra democracia? Bom, a grosso modo, democracia significa o poder do povo, o governo do povo, isto é, o poder pelo povo e para o povo. Agora, em relação à democracia brasileira, como você já deve ter percebido algumas coisas de diferença, na democracia atual brasileira, tanto homens quanto as mulheres, a partir de uma determinada idade, têm o direito e o dever de poder votar. Porém, ao invés do cidadão brasileiro participar de forma direta no seu país, nas questões políticas, na questão de sistema de governo, na questão de como administrar o país em si, o sistema é diferente. Não é participativa e nem direta como na antiga Atenas, senão no sistema de representação. O cidadão brasileiro vota por alguém que vai o representar para poder administrar o seu país. Bom, tendo essa pequena base em relação à democracia ateniense, à democracia brasileira, será que nós deveríamos pegar emprestado o mesmo sistema de governo e administrativo em cada congregação? Bom, uma coisa que nós devemos esclarecer logo de cara é o seguinte: cada congregação local é autônoma. Porém, autônoma em que sentido? No sentido administrativo, com certeza, mas não no sentido de doutrina. E é o que nós vamos observar no decorrer deste estudo. E por que será que cada congregação local não tem o direito, biblicamente falando, de ter uma administração de doutrina ou uma autonomia de doutrina? Isso porque o sistema de governo bíblico que deve imperar em cada congregação é o sistema teocrático teocêntrico. Há pouco tempo nós temos visto que a palavra democracia significa o poder do povo, o governo do povo. Bom, de forma semelhante, a palavra teocracia
significa o poder de Deus, o governo de Deus. E a palavra teocêntrica significa que Deus é o centro. Em outras palavras, a expressão teocracia teocêntrica nada mais significa do que o governo de Deus focado em Deus. E esse deve ser o sistema de governo que deve imperar em cada congregação bíblica. Será que esse é o sistema de governo que está sendo imperado na congregação onde você está se reunindo? Se não for, talvez seja a hora de você refletir e conversar com a Irmandade. Uma das questões que nós podemos observar em textos como Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, é de que toda autoridade, e quando o texto diz toda autoridade, literalmente significa toda autoridade, foi dada ao Filho de Deus, isto é, a Jesus Cristo. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então, é Ele que vai determinar as regras, é Ele que vai determinar o caminho que nós devemos seguir e não nós. Outro texto que nós não nos poderíamos basear é o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 22 ao 23, onde de forma muito clara o texto vai mencionar que Jesus é o cabeça, enquanto que nós somos o corpo. E o que o cabeça faz? O cabeça pensa, o cabeça decide. E como nós somos o corpo, de forma coletiva como igreja e de forma individual como santos, nós somos membros desse corpo e o nosso dever é seguir as diretrizes, as orientações dadas pelo cabeça que é Jesus Cristo. Então, penso eu que não há muito mistério em relação a esse assunto. Agora, na teoria, tudo isso é muito compreensível e não há muito problema por aí. Mas e na prática? Como é que nós deveríamos implementar tudo isso na prática? Porque sempre tem essa questão de que na teoria tudo é bonitinho, mas na prática nos deparamos com um monte de obstáculos e assuntos complexos. Eu estou aqui para te ajudar. A grosso modo, o que cada congregação deve fazer é o seguinte: quando for decidir qualquer coisa que for, cada congregação deve passar pela peneira de 3 perguntas. A primeira pergunta a se formular é: isso ali é bíblico? E só para esclarecer, quando eu falo que aquilo é bíblico, me refiro no sentido de isso está nas Sagradas Escrituras? Isso foi dado no Novo Testamento? Isso forma parte da vontade de Deus e assim por diante. E para você identificar se aquilo é bíblico, você deve observar 3 critérios. É um mandamento dado por Deus? É um exemplo aprovado pelos apóstolos? É uma coisa muito evidente, ou seja, por inferência? Por meio desses 3 critérios, você pode identificar se aquilo que você vai decidir ou praticar é bíblico ou não. A segunda pergunta a se formular é a seguinte: isso é não bíblico? E aqui a expressão não bíblico, entenda como se fosse apenas uma palavra onde 2 palavras foram unidas por um hífen. Já nós vamos abordar esse termo. E a terceira pergunta a ser formulada é: isso é antibíblico, ou seja, contra aquilo que é bíblico, contra a vontade de Deus? Imagino que não precisa de muita explicação essa terceira pergunta. Mas
Talvez você fique na dúvida em relação à segunda pergunta, ao segundo critério. Isso é não bíblico. No meu ver, há uma grande diferença se algo é não bíblico ou se algo é antibíblico. Note o seguinte: tudo aquilo que for antibíblico automaticamente é considerado também não bíblico. Mas nem todo o que for não bíblico deverá ser automaticamente considerado como antibíblico. E como determinar quando uma coisa é não bíblica e ao mesmo tempo antibíblica? E quando não? Depende de cada circunstância. Por exemplo, dentro da autonomia administrativa de cada congregação, o grupo de irmãos que se reúne em determinado local tem a liberdade de poder decidir, por exemplo, que tipo de cadeiras usar. Uma cadeira acolchoada, uma cadeira feita de madeira, uma cadeira feita de plástico. Colocar as cadeiras em filas, em círculo, que marca de microfone usar, que tipo de microfone usar para poder pregar e lecionar e assim por diante. Qualquer decisão que for tomada em relação a esses assuntos que eu citei, como por exemplo, poderíamos considerar como uma decisão não bíblica, porém não necessariamente antibíblica. Porque é uma decisão que você não vai encontrar nas Sagradas Escrituras, porém apoiam ou ficam de forma neutra em relação àquilo que é bíblico. Por exemplo, no Novo Testamento nós observamos textos paulinos onde fica muito claro, onde a mulher não tem o direito bíblico de poder exercer autoridade, de poder ensinar a congregação. Por inferência, será que uma mulher poderia ser pastora? A resposta é não. Seria antibíblico uma mulher exercer a função pastoral. E isto porque uma das funções do pastor, ou do grupo de pastores, melhor dito, seria o ato de ensinar a congregação local. E como a mulher não tem esse direito de ensinar a congregação local, por inferência, não pode exercer a função pastoral. Seria uma decisão antibíblica, contra o bíblico, contra a vontade de Deus. Então, recapitulando rapidamente aqui. Toda vez que uma congregação local for decidir ou votar alguma coisa, deve passar pela peneira de 3 perguntas. Isso é bíblico? Isso é não bíblico? Ou isso é antibíblico? Se você formular essas 3 perguntas antes de você decidir qualquer coisa na sua vida, tudo fica mais simples, porém não simplório. Então é uma boa maneira de você identificar facilmente o que deve ser feito e o que deve parar de ser feito. E a democracia? Como é que vai ficar essa questão? Como é que fica? Será que é possível haver democracia na congregação? Será que temos exemplos de democracia nas Sagradas Escrituras? E Atos capítulo 6, será que não serve de exemplo de democracia? A resposta é não. Atos 6 não fala de democracia. Na realidade, o que nós podemos ver e observar em Atos capítulo 6 é a
teocracia teocêntrica sendo exercida. Leamos o texto de Atos capítulo 6 na escolha dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para seguir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. A princípio, pode dar essa impressão de que o texto de Atos capítulo 6 manifesta essa ideia de decisão democrática, onde livremente o povo de Deus votou a favor dessas 7 pessoas. Mas veja só 4 pontos aqui. O primeiro requisito colocado por meio dos apóstolos para a congregação daquele lugar era de que tinha que ser um homem, um varão e não uma mulher para poder exercer o serviço de administrar essa questão em relação às viúvas. O segundo requisito que nós podemos encontrar na passagem é de que tinha que ser um homem de boa reputação. O terceiro requisito seria de que tinha que ser um homem cheio do Espírito e, finalmente, o quarto requisito, um homem cheio de sabedoria. E diga-se de passagem, evidentemente, sabedoria do alto. Então havia 4 requisitos. Se na escolha desses 7 homens, os 7 possuíssem os 4 requisitos, ou seja, temos uma lista prescritiva, uma lista normativa aqui, então, a partir daí, esses homens seriam selecionados para exercerem a função de serviço, de cuidar essa questão em relação às viúvas. De forma semelhante, nós também podemos observar em textos como 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, em relação ao assunto da escolha dos homens que haveriam de servir no cuidado congregacional como pastores, como presbíteros, onde nós, nesses textos, observamos também uma lista prescritiva, normativa, para selecionar quem cuidaria das congregações a partir dessa função pastoral. Então, como vocês podem perceber, quando vamos decidir alguma coisa, não é de qualquer jeito, mas tem que ser sempre à luz das Sagradas Escrituras. Por isso, é sempre se perguntar, em relação a este assunto, a Bíblia fala alguma coisa? A Bíblia comenta alguma coisa? Será que isso pode ser uma boa decisão? Será que aquilo, a princípio, pode ser inofensivo, mas mais na frente poderia se tornar alguma coisa antibíblica? São questões que nós devemos nos formular. Então, lembre-se, para concluir este vídeo, cada congregação é autônoma, mas no sentido administrativo local.
e não no sentido doutrinário, no sentido de ensino. Se você achou útil e gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com o número máximo de pessoas, deixe alguma sugestão na caixa de comentários. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, escreva aqui e eu, com o maior prazer, vou ler os comentários. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.